Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Coro IPN. Meus queridos, eu quero apresentar o pregador dessa noite, fechando a conferência de homens que começou ontem, nosso irmão, colega, pastor presbiteriano, reverendo Leonardo Sayum. Ele é o novo pastor da Igreja Presbiteriana de Brasília. O novo é generosidade da minha parte. Obrigado, obrigado. Eu gostei muito do novo. Porque ele já é um pastor assim, bem experiente, com 30 anos de ministério, um pouquinho mais de 30 anos já de ministério pastoral, e tem, nosso irmão, Deus tem o abençoado, capacitando, tem doutorado em ministério pastoral, e é o pastor presidente da Junta de Educação Teológica da nossa igreja. A IPB tem 11 seminários presbiterianos, ele cuida só desses 11 e mais da igreja, só isso, né? Só isso. E, então, para nós é uma alegria muito grande, foi uma escolha muito feliz dos homens da nossa igreja convidá-lo. Queria agradecer ao reverendo Leonardo, em nome do conselho da igreja, dos homens da igreja, por ter sido tão disposto e solícito em atender o nosso convite. Obrigado. Somos uma igrejas muito ligadas historicamente, na verdade, e nós ficamos muito felizes de poder agora conviver com o irmão mais de perto. Com certeza Brasília ganha, e a Igreja Presbiteriana de Brasília de uma maneira especial. Que Deus possa usá-lo, abençoá-lo na palavra dessa noite. Amém. Leve o nosso abraço para aquela igreja querida, que é a nossa igreja lá de Brasília. Amém. Obrigado, reverendo. Amém. Obrigado, reverendo Marco Antônio. Obrigado ao conselho. Obrigado pelo convite. É um privilégio, um prazer estar aqui com vocês. E trago o abraço da Igreja Presbiteriana de Brasília. Nesse dia tão especial, estamos aí celebrando a Reforma Protestante, e eu quero agradecer os homens dessa igreja pelo convite, e gostaria de convidá-los para abrir as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 1. Primeira carta de Paulo à igreja na cidade de Corinto, capítulo 1, a partir do verso 1. Convido os irmãos, por gentileza, a se colocarem de pé. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Deus, fala ao nosso coração, pela obra maravilhosa do Teu Santo Espírito. Conduze-nos, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Que a Tua igreja seja edificada por Tua graça, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar, irmãos. Eu quero contar a história para vocês de um dos pré-reformadores chamado Pedro Valdo, um francês da cidade de Lyon. Esse homem viveu entre 1140 e 1205. Pedro Valdo era um comerciante riquíssimo, dono de muitas terras, uma pessoa conhecida em toda a região pela sua fortuna. E um belo dia, Pedro Valdo está caminhando num domingo, junto à multidão, e ouve um trovador. Nós estamos falando do ano 1170. E aquele trovador toca o coração de Pedro Valdo, porque a mensagem que o trovador estava ali transmitindo tinha a ver com um texto da Escritura Sagrada. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. E isso impactou muito Pedro Valdo. Ele chamou o trovador para jantar na casa dele e perguntou de onde saiu essa história tão bonita. E o trovador disse: da Bíblia. Pedro Valdo era um católico, ia todos os domingos à igreja,
E ele não conhecia, afinal de contas, nós estamos no ano 1170, a Bíblia não era acessível às pessoas, apenas o alto clero tinha acesso a algumas porções da Escritura Sagrada, na Igreja Católica Apostólica Romana, e Pedro Valdo fica impactado com aquilo, e ele vai atrás de alguém que pudesse traduzir a Escritura Sagrada para ele queria ler a Bíblia. Pedro Valdo, 1170, não é conhecido por muitos na história da Reforma Protestante. Afinal de contas, nós estamos falando de 400 anos antes da Reforma de Martinho Lutero. Mas perceba o encaminhamento do pensamento e do coração de Pedro Valdo, e ele contrata um clérigo para trabalhar 10 anos na tradução da Bíblia para o franco-provençal. E como ele estava apaixonado da Escritura Sagrada, Pedro Valdo pega os primeiros trechos de tradução, agora ele podia ler a Bíblia, estava na língua dele, e ele começa a sair pregando, subia nas praças e começava a pregar. E aquele que havia começado a tradução, exatamente começou no Novo Testamento, e ele dava para ele algumas porções do tipo, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Ninguém pode servir a dois senhores, ou servirá a Deus ou as riquezas. E ele foi impactado, e ele começou a chegar nas praças com sacos de dinheiro, e ele jogava o dinheiro para o povo. Ninguém pode servir a dois senhores, ou serve às riquezas ou serve a Deus. Toma, as minhas riquezas estão aí. Não preciso dizer que a igreja dele cresceu rapidamente. Foi o primeiro caso de inspiração de Silvio Santos, quem sabe. Eram chamados homens pobres de espíritos que seguiam Pedro Valdo. E obviamente que ele se tornou famoso e o bispo não gostou nada. O bispo manda chamar Pedro Valdo e diz para ele, se você continuar assim, você será excomungado da Igreja Católica Apostólica Romana. E o bispo tinha o apoio da esposa de Pedro Valdo. Porque a esposa chegava no bispo e dizia, meu marido está maluco. Ele está doando toda a riqueza aos necessitados, ele está entregando fazendas, ele está entregando o comércio dele. Esse homem está maluco. À medida que ele conhecia a Bíblia, ele lia a Bíblia, ele se envolvia, ele só queria fazer isso, só queria pregar o Evangelho. Bom, não preciso dizer que ele foi expulso da França, foi perseguido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Um grupo saiu com ele, eles cruzaram a Alemanha, e chegaram ao norte da Itália, e lá ficaram, e lá permaneceram. Escondidos, mas crescendo. Uma igreja pré-reformada, a igreja de Pedro Valdo. Naquele canto da Itália, eles conheceram a liberdade religiosa e fundaram a igreja dos valdenses. Agora, pasme. A igreja existe até hoje. Ano passado eu levei um grupo de estudo e visitamos os valdenses. Em 1560, eles foram recebidos no meio protestante através da liderança da Suíça, da igreja calvinista na Suíça, que foi até eles e eles assinaram o acordo aonde os valdenses se tornaram reformados, porque a doutrina deles, por estudarem a Escritura, se aproximou imensamente da doutrina reformada, que só vem nascer 400 anos depois. E os valdenses estão vivos, estão lá, pregam o Evangelho, é um lugar bonito, e eu tive o privilégio de sentar na cadeira do presidente do Supremo Concílio, quase que eu não saí, de tão alegre que eu fiquei de ver aquele lugar tão especial. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para as nossas vidas, quando nós olhamos para aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós, a pergunta é, qual é a vontade de Deus para nós? Por que no meio dessa multidão de bilhões de pessoas, Deus se importa comigo, com a minha história, um ser tão pequeno quanto eu sou? Qual é o projeto e o desejo de Deus para mim? Quando Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, ele está muito preocupado com aquela igreja, porque aquela igreja, homens e mulheres, haviam perdido a perspectiva correta
da ação de Deus e da vontade de Deus para a vida deles. Eles estavam vivendo um evangelho paralelo, uma igreja paralela. Já no primeiro capítulo dessa carta, Paulo escreve chamando a atenção da igreja, porque aquela igreja que deveria viver unida, era uma igreja que estava experimentando a desunião. Um dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Pedro, outro dizia que seguia o apóstolo Paulo. Ele disse: escuta, por acaso a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, pode ser dividido? Vocês perderam a perspectiva correta daquilo que Cristo fez por nós? A pergunta é, por que dessas divisões? Porque um grupo que se chamava tão espiritual dentro da igreja de Corinto, a ponto de falar em línguas, ter profecias, ao mesmo tempo tinha sérios desvios na sua moralidade, na sua sexualidade. Que história é essa? Como é que pode a impureza conviver com a manifestação dos dons dentro da mesma casa, dentro do mesmo corpo? A primeira coisa que nós percebemos é que aquela igreja, ela estava cega sobre a influência do mundo exterior dentro da sua realidade interior. Todos nós nos deslocamos das nossas casas, dos nossos trabalhos, quando nós, pela graça do bom Deus, somos chamados à comunhão da igreja e trazemos dos nossos lares, das nossas realidades, uma série de questionamentos, de perspectivas e, como diria Francis Schaeffer, vírus que pegamos na rua e são vírus de pensamento. Dr. Schaeffer dizia que essas filosofias que estão aí, elas tomam conta de nós e nos contagiam sem que percebamos. Então nós entramos pela casa do Senhor para adorar o Senhor, trazendo uma carga de preocupações, de conceitos, de preconceitos. Trazemos as nossas teologias, às vezes tão pobres, às vezes tão ricas, mas nós entramos e cada um aqui traz a sua realidade, seus questionamentos, suas dúvidas, suas crenças, e somos chamados para congregar juntos. Então Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, diz: em primeiro lugar, fiquem atentos com a influência externa no seu interior. Por quê? Porque a cidade de Corinto era uma cidade muito importante. A cidade de Corinto era uma cidade rica. A cidade de Corinto era uma cidade que ligava dois pontos de um oceano e era rica por causa dessa ligação, que era chamado de Istmo de Corinto. Quando você chega na cidade de Corinto, na Grécia, e vai até... anda 50 quilômetros da cidade de Corinto, você chega num lugar onde existe o Istmo de Corinto, onde existe uma conexão entre um mar, uma ponta do mar Egeu, que vai ligar a Grécia à Itália. É um estreito pequeno de 7 quilômetros. Naquela época, quando Paulo escreveu a essa igreja, ainda aquele istmo não estava completamente conectado, mas eles vinham com barcos e chegavam até o porto de Cencreia, e ali eles colocavam o barco em cima de um carro de rodas, que girava em cima de tipo um trilho de trem com muito óleo, e eles conseguiam empurrar um barco facilmente carregado, barcos que tinham lá os seus 30, 40 metros, 50 metros às vezes, eles empurravam para ligar no outro mar, sem ter que dar uma volta de 400 quilômetros de navegação, enfrentando tempos terríveis, e eles então começaram a cobrar impostos, e esses dois portos, e a cidade de Corinto ali no meio, ficou rica, mas sofreu grande influência. Afinal de contas, você tem um monte de marinheiro, e marinheiro tem uma certa tendência a criar famílias em vários portos. Naquela época, obviamente. Hoje, não mais. Mas a cidade de Corinto, se tem dinheiro e se tem promiscuidade, também tem religiosidade. E na cidade de Corinto, então, você encontrava todo tipo de templo, a todos os deuses, principalmente a Afrodite, a deusa do amor. Alguns historiadores dizem que as sacerdotisas do templo de Afrodite
que eram prostitutas, chegavam a 1.000. E você podia ver a noite toda, dentro da cidade de Corinto, as pessoas realizando festas, todo tipo de orgia, em nome da espiritualidade. Até hoje, quando você chega na cidade de Corinto, no que restou da cidade de Corinto, você vê ainda, logo na chegada, as ruínas do templo de Apolo. São grandes colunas. E um pouco mais distante você vê a Acro Corinto, subindo assim no morro, tem a Acro Corinto. E a base do templo de Afrodite era ali, além da fortificação um pouco acima. Ou seja, de qualquer ponto da cidade, você via a festa, o carnaval acontecendo. Então Paulo diz assim, vocês estão deixando que este ambiente externo contamine aquilo que Deus tem de mais santo e puro, que é o corpo dele, a igreja dele. Não permitam isso. Não permitam que essas coisas exteriores venham sobre vocês. E Paulo então escreve essa carta, que na verdade, meus queridos, essa carta que Paulo escreve, ela é a segunda carta aos Coríntios. Como é que é, pastor Leonardo? É isso mesmo. Essa carta não é a primeira carta aos Coríntios, essa carta é a segunda. A segunda que nós temos é a quarta. 2 cartas se perderam. Então vamos à comprovação disso. Capítulo 5, versículo 9 de 1 Coríntios. Capítulo 5, versículo 9. Paulo diz assim, 1 Coríntios 5, 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com impuros. Cadê essa carta? Perdeu. Então, a carta que nós chamamos de 1 Coríntios é a segunda. E isso é importante para nós. A carta que nós chamamos de 2 Coríntios é a quarta, porque tem a terceira que se perdeu. No versículo 7, no capítulo 7, versículo 1 de 1 Coríntios, você sabe que o texto vai dizer, vai nos instruir, que houve uma carta que os irmãos de Corinto escreveram para o apóstolo Paulo. Diz, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O apóstolo Paulo diz, que carta me escreveste? Que carta é essa? Também não temos, que é a carta que os irmãos da igreja de Corinto mandaram para o apóstolo Paulo. Então ele já tinha escrito uma carta, recebeu uma resposta, e essa que nós chamamos de 1 Coríntios é a segunda carta aos Coríntios. Daqui a pouco você vai entender o porquê disso. Por que é importante saber isso? Em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, tem aquilo que ficou conhecido como a visita da tristeza, e depois ele escreve uma carta que seria a terceira carta aos Coríntios. Ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas. Essa carta se perdeu. Não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos trago em grande medida. Bom, então, onde nós vamos chegar com esse tanto de carta? O apóstolo Paulo amava aquela igreja. Ele se importava com aquela igreja. Você sabe que Paulo chegou a Corinto e plantou a igreja na cidade de Corinto na sua segunda viagem missionária. Ele estava no interior da Turquia, recebe a visão de um varão macedônico, de um grego, dizendo, passa para a Grécia, Macedônia, e nos ajude, traga o evangelho para nós. Ele sai da Turquia, navega por 2 dias, porque o vento está favorável, chega na cidade de Neápolis, ali na Grécia, que hoje chama Kavala, anda 14 quilômetros, chega na cidade de Filipos, lá ele encontra com Lídia, uma mulher rica, eles estão orando, Lídia se converte na cidade de Filipos, na Grécia, fica tão encantada com o evangelho que diz, vamos para minha casa, e transforma a casa dela numa igreja. E aí vem uma outra informação importante para você, a casa de Lídia ainda está lá.
na cidade de Filipos e hoje é uma pequena hospedaria. Você pode ir ficar lá na casa de Lídia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Por que eu gosto disso? Porque a nossa fé é histórica. Nós não cremos num mito. A palavra de Deus é história pura, comprovada na arqueologia, comprovada nos estudos mais sérios de universidades do mundo inteiro. Nós cremos num Jesus Cristo que se encarnou, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e glória. Você pode ir nos lugares onde Jesus foi, você pode navegar no mar da Galileia, você pode entrar em Jerusalém, você vê o Gólgota, você vai no Jardim da Ressurreição. A nossa fé não é um mito, é um fato histórico. Quando se debruçam aí em livros dizendo, se Deus existe, traga a resposta clara para essas pessoas. Meu querido, Deus não apenas existe, Ele já se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e glória. Viveu 33 anos entre nós, morreu e ressuscitou, foi assunto aos céus. Mais de 500 pessoas viram a sua ressurreição e ninguém consegue parar esse evangelho, porque Deus se fez carne. E é isso que Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Corinto, depois de ter apanhado, sido preso em Filipos, solto, pregou a igreja, deixou a igreja montada, foi a Tessalônica, foi perseguido, deixou a igreja montada em Tessalônica, foi a Bereia, que hoje se chama Vereia, existe, está lá o lugar. Eu tive a oportunidade de subir a escada que o apóstolo Paulo subiu para pregar, lá em Vereia, na Grécia. E é maravilhoso você andar por esses lugares, porque de lá Paulo saiu e vai a Atenas, prega em Atenas, vai a Corinto, prega em Corinto, planta essa igreja, fica 2 anos lá, e quando ele sai os problemas acontecem, ele escreve essas cartas e diz, não aceitem que as influências externas atrapalhem a unidade da sua espiritualidade, com os irmãos e com Deus. Porque Deus tem muito para fazer em nós. Então Paulo é uma pessoa que tem plena consciência daquilo que Deus fez na vida dele e naquilo que Deus pode fazer através de nós. Nós somos parte de algo muito grande. Vamos ao nosso texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Somos parte de algo maior e Deus amplia a nossa visão sobre nós mesmos. É isso que Paulo escreve aqui. Olha o texto aí em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1, diz Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A primeira coisa que Paulo nos convida é olhar para um ex-perseguidor da igreja, uma pessoa que votava até no assassinato de quem cria, como no caso de Estevão, narrativa de Atos. E ele diz, este homem que perseguia a igreja, que prendia homens e mulheres que se diziam cristãos, que levava essas pessoas para serem açoitadas, este homem foi transformado pelo Evangelho a partir do encontro com Cristo Jesus, segundo a graça de Deus, e estou escrevendo para vocês como alguém que foi chamado para uma missão. Essa consciência de que Deus pode transformar pessoas completamente perdidas em homens e mulheres de tremendo valor no reino de Deus, não serve apenas para Paulo, não serve apenas para Esther, não serve apenas para Lucas, Timóteo ou Maria. A mesma ação graciosa de Deus na vida dessas pessoas também atinge o seu coração e o meu coração. Deus não é menor hoje do que era 2000 anos atrás. Ele não tem menos poder hoje de transformação do que há 2000 anos atrás. E é isso, a partir dessa experiência que Paulo diz, eu fui chamado, mas vocês também são chamados. Olha o que o texto diz. Esse homem chamado para ser apóstolo e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, que são também chamados. Essa consciência de chamado é algo que o cristão precisa trazer dentro do seu coração.
A pergunta que você tem que fazer todos os dias para você é: Deus, eu estou respondendo positivamente ao chamado do Senhor para a minha vida particular, como cristão aqui do século 21? Porque Deus tem um chamado específico e pessoal para cada cristão. Não é para você ser apóstolo, não é para você se tornar uma grande referência escrevendo cartas inspiradas, porque isso já passou. Não temos mais essa necessidade, os fundamentos apostólicos já foram lançados. Mas é para fazer o mesmo trabalho, a mesma obra, a mesma missão de todos ao longo de toda a história da igreja: glorificar a Deus. Esse é o nosso chamado. Testemunhar a Deus. Compartilhar o amor e o caráter de Deus que se relaciona conosco para todas as pessoas. Então amplie a sua visão. Você não é apenas um homem, uma mulher, um cidadão, uma cidadã comum, brasileiro, de estatura mediana, que gosta muito de ciclana. Não. Deus tem mais e melhor para o seu povo. Não restrinja o chamado de Deus para você. Paulo escreve isso dizendo: esta é a fonte da nossa história. O chamado vem, olha o que diz o texto, pela vontade de Deus. Fomos chamados por Deus pela vontade de Deus. Não foi uma decisão sua. Não foi um resultado de uma soma de valores. Nós não estamos aqui nessa noite porque nós resolvemos vir até aqui. Até você que é visitante, eu quero dizer para você, você não veio aqui por acaso. Nós não somos dirigidos pelo acaso. Tem um Deus que coordena a nossa agenda. Tem um Deus que coordena a nossa vida. E Ele coloca pessoas na nossa história para serem usadas por Ele, para serem canais de bênção na nossa vida. E Ele nos traz aqui, Ele nos reúne segundo a sua boa vontade. E Ele toca os nossos corações. Ele tem objetivo e missão. E o apóstolo Paulo diz: a minha missão foi ser este apóstolo. E aí ele cita o irmão Sóstenes. É tão interessante essa citação de Sóstenes, porque Sóstenes é o terceiro depois de ninguém. Vocês já viram alguém pregando sobre Sóstenes? Alguém escreveu algum livro, né? Aprenda com a vida de Sóstenes. Então por que o apóstolo Paulo escreve o nome de Sóstenes quando ele escreve aquela igreja? Porque esse grau de importância, já que um pergaminho custava tão caro, que as palavras eram todas unidas umas às outras, para você não gastar muito pergaminho quando você escrevia, por que Sóstenes entra aqui? Vamos lá para Atos capítulo 18, verso 17. Vamos conhecer quem é o Sóstenes e por que ele recebeu tamanha relevância a ponto de ser citado numa carta de Paulo à igreja em Corinto e que ficou gravado por toda a eternidade. Afinal de contas, Sóstenes agora vai ser conhecido por todo o tempo. Quando Paulo estava plantando a igreja em Corinto, aqui em Atos capítulo 18, há um momento em que as pessoas que não gostavam da pregação de Paulo arrastam Paulo para a presença de Gálio, procônsul da Acaia. E eles querem pedir que Paulo seja preso, mas Gálio não se incomoda com isso. E diz assim: de jeito nenhum. Aqui essa cidade de Corinto tem religião para todo tipo de gosto. Se Paulo está trazendo mais uma religião, pode pregar à vontade, não vai ser preso por isso. Isso aí era uma pluralidade que o Estado naquela época favoreceu o crescimento da igreja. Mas eles não estavam satisfeitos. E Sóstenes, que era o principal da sinagoga, havia se convertido. E os judeus estavam muito chateados porque o principal da sinagoga havia se convertido. Então olha o que diz o versículo 17 de Atos 18. Então aquele povo revoltado, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Pode bater à vontade, não é parente meu.
Então, quando Paulo vai escrever a carta à igreja em Corinto, ele diz assim: estou escrevendo essa carta, mas sabe aquele que foi espancado, humilhado publicamente? Quero dizer para vocês que ele continua firme na fé, está andando comigo. Estamos aqui na cidade de Éfeso e eu estou escrevendo para vocês. Um abraço para todo mundo. E quem está comigo? Sóstenes. Porque todo aquele que for humilhado será exaltado. Deus deu esse privilégio para Sóstenes. Eu não sei quanto a você, mas eu gostaria de andar com o apóstolo Paulo. Era um péssimo companheiro de viagem, porque o barco que ele entrava afundava. A cidade que chegava apanhava. Mas problema de Paulo. Sóstenes está ali ao lado dele. Segunda coisa que nós percebemos então no chamado de Deus para ampliar a nossa visão e perceber o nosso chamado, dentro desse mundo que tanto nos influencia sem que percebamos, e que estava influenciando a igreja de Corinto, está muito claro quando Paulo escreve que nós somos parte de algo maior, porque Deus amplia a nossa visão sobre nós mesmos, mas Deus também amplia a nossa visão sobre a igreja. Gente, não existe coisa mais linda que igreja. Não existe. Em 2020, todas as igrejas fizeram um planejamento. E em nenhum dos planejamentos estava lá que haveria uma pandemia. E as igrejas fecharam. Você poderia chamar os pastores no Brasil em janeiro de 2020 e você poderia fazer a seguinte pesquisa para eles: escuta, se a sua igreja fechar completamente por 5 meses, o que você acha que vai acontecer com a sua igreja? Provavelmente a resposta dos pastores diria: vai acabar. 5 meses de igreja fechada, 6 meses de igreja fechada, não vai sobrar ninguém. E a pandemia chegou. E as igrejas foram obrigadas a fechar. Eu estava pastoreando no Rio de Janeiro, pastorei lá há 17 anos, a Igreja Presbiteriana da Gávea, e a Igreja Presbiteriana da Gávea, a casa pastoral é em frente à igreja, literalmente em frente. Eu não usava carro, eu dava 12 passos para chegar na igreja. Se é bênção ou maldição, depois eu conto. Mas doía no coração, domingo pela manhã. A Rua dos Oitis é uma rua muito arborizada, onde a igreja fica. Eu abria a sacada da minha casa, olhava, as folhas tomando conta do jardim, a igreja fechada. O coração era exprimido. Mas aí, daí a pouquinho, a conexão entrava, e a igreja estava lá pipocando na telinha do Zoom. Pim, pim, pim. E eu pregava. E eu punha o terno completo. Eu não enganava ninguém não, tá? E a igreja viva. No Rio, em São Paulo, em Brasília. Essa igreja. E a igreja atuante. E a igreja orando, intercedendo, ajudando, contribuindo. E o povo de Deus cada vez mais forte. Mas a igreja fisicamente abandonada, empoeirada, trancada. Deus ampliou a nossa visão sobre a igreja com a pandemia. Nós não estamos restritos ao espaço físico algum. E quando as portas se abriram, o povo voltou. De máscara, voltou. As máscaras acabaram, glória a Deus, e você está do lado do outro e diz assim: cumprimente o visitante do seu lado. Que saudade nós ficamos do abraço, fala a verdade. Que saudade da comunhão, mas a igreja superou. A igreja venceu. E é isso que Paulo escreve.
Amplie a sua visão sobre igreja. Nós não somos um ajuntamento ideológico, nós não somos um ajuntamento político, nós não somos uma organização não governamental, nós somos muito mais que isso. Nós somos o corpo de Cristo Jesus. E Paulo escreve: a igreja de Deus. Ele olha para o dono da igreja. A igreja é de Deus. A igreja tem dono e ele cuida dela. E as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. A igreja é de Deus, mas a igreja está em Corinto. Ele diz: a igreja tem lugar onde se reúne, cidade onde faz diferença na sua presença. E o povo que ali reúne é chamado de hagiazo no grego, os santificados. Interessante que esse verbo usado aqui na língua grega, ele está no perfeito na voz passiva. O que significa isso? O tempo perfeito indica algo no grego que aconteceu no passado, mas que continua tendo efeitos no presente. E a voz passiva significa que a santificação em nós tem origem em outra pessoa. Então Paulo está escrevendo o seguinte: aos irmãos que foram feitos santos, e a ação de Deus para te fazer santo, ou seja, separado para uso dele, é por toda a sua história, até a eternidade. Nós não somos santos aos nossos olhos, Deus nos faz santos. É a graça dele, e a maravilhosa graça desse toque santificador nos insere numa realidade de comunhão. Olha o que diz o versículo: nós somos santificados em Cristo Jesus. Na língua grega, que Paulo escreve esse texto no grego, você tem as preposições, e em Cristo é quando você está, como se você estivesse dentro desse púlpito. Eu estou dentro, em púlpito, estou dentro dele. Então ele diz: você está santificado porque você está dentro de Cristo, como no corpo de Cristo. É isso que te faz santo. Por isso que alguém que sai da igreja perde esta unidade santificadora de estar dentro, no corpo de Cristo. Por isso que um cristão verdadeiro não consegue ficar longe de igreja, da comunhão. Por isso que o domingo vira essa festa santa. A gente não consegue. Eu me lembro que uma vez, muitos anos atrás, antes de me casar, eu estava há 4 anos sem férias. Eu já era pastor. E eu tirei férias. Eu estava noivo, e eu disse para minha noiva, hoje minha esposa, né, a Cris, eu disse para ela assim: olha, eu vou para Caldas Novas, o centro do universo. Eu vou para lá. Eu vou ficar lá sexta, sábado, domingo e segunda. Eu já estava treinando para o casamento, porque tinha que dar o horário, o local, onde, o que fazer, tal, com quem vai, o que come, o que bebe, né, tal, e que roupa está levando, tudo, tal. Né, eu já mandava à distância. Né? E no domingo eu confesso para os irmãos, isso tem pouco tempo, só 34 anos atrás. No domingo eu acordei, eu disse o seguinte, eu falei: eu não vou à igreja. Eu estou de férias. Eu não tenho que pregar, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer. Eu falando comigo mesmo. E me arrumando para ir para a igreja. E eu fui para a igreja. Porque eu descobri que eu não era só pastor. Eu sou crente. Santificado. Não dá para ficar longe da comunhão. Não dá. Paulo diz: amplia sua visão para a igreja. Você foi colocado em Cristo e chamado para ser santo, com todos os que estão em todo lugar, inclusive em Brasília. Qual é a característica desse povo? Ele invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Como eu sei que eu estou na igreja certa? É quando Cristo é o dono da igreja.
Quando Cristo é o Senhor dessa igreja, quando essa igreja se reúne para invocar o nome do Senhor, quando essa igreja entende que ela é separada do mundo para glorificar a Deus, sendo ao mesmo tempo enviada ao mundo para testemunhar sobre Deus. Quando essa igreja faz diferença na sociedade, quando essa igreja é um só corpo e não dividida, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, não, nós somos todos um só corpo, seja em Brasília, seja nos Estados Unidos e até na Argentina. Somos um só povo, debaixo de um só Senhor, chamados para glorificá-lo. E aí ele termina. E eu termino com ele, e eu ouvi alguns irmãos dizendo, glória a Deus. Ele diz aí no versículo 3, nós somos parte de algo muito maior. Deus ampliou a nossa visão sobre nós, sobre a igreja, e Deus nos ensina a ver o invisível, o sobrenatural, o que vai além do que pode ser medido. Eu não sei se você já percebeu, mas nós somos o povo da medida. O ser humano mede tudo. Pai, está vindo aí um rapaz que quer namorar comigo. Qual a altura dele? Medida. Qual o peso dele? Medida. Outra informação fundamental, ele trabalha? Onde? Local. Se quer ficar noivo e casar, vem outra pergunta muito importante. Quanto ele ganha? Tudo nosso é medido. Nós medimos, queremos saber medida, altura, comprimento, profundidade, quantidade, o tempo todo, peso, o tempo todo. Mas Deus vem e amplia a nossa visão, fala, peraí, eu quero ir para além daquilo que pode ser medido. Graça e paz venha sobre vós outros. É o sobrenatural, é o invisível. É a graça que você não pode tirar foto dela. Você não sabe o tamanho da graça, o peso da graça, a profundidade da graça. A graça, ela vem, mas ela não vem apenas a alguns da igreja. Olha o que o texto diz, a graça vem sobre todos, a vós outros. E essa graça, ela traz resultados perceptíveis, mas ainda invisíveis. Diz o texto que essa graça nos inunda de paz. Quanto mais graciosa é a nossa relação, mais paz está no seu coração. Por que que a igreja foi perseguida e nunca morreu? Por que que os mártires foram perseguidos, lançados no Coliseu e continuava crescendo a igreja por causa da paz, mesmo no meio do Coliseu? São lindos os relatos de cristãos perseguidos e levados ao meio do Coliseu, e eles cantavam. Alguns cristãos foram queimados vivos ao longo da história, na perseguição contra a reforma protestante. Nós temos várias histórias de homens e mulheres que foram perseguidos, mortos, e todos não negaram a sua fé e não perderam a sua paz. Não se pode medir aquilo que é invisível, aquilo que é interior, aquilo que vem de Deus, aquilo que é sobrenatural. Portanto, Deus amplia a nossa visão para perceber o invisível. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vejo, mas eu sinto. E eu sei em quem eu tenho crido. É uma experiência pessoal, testemunhal. E quem experimenta da graça, experimenta desta unidade e bênção. Paulo, quando conclui isso, volta ao senhorio de Cristo, dizendo, a graça a vós outros e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar sobre unidade na igreja, a partir do referencial de unidade entre o Pai, o Filho e a ação do Espírito Santo. Se eu quero saber qual é o ideal de unidade, eu olho para a Trindade. Se eu quero saber qual é o ideal do amor, eu olho para a Trindade. Se eu quero saber qual é o ideal da segurança, eu olho para a Trindade. E eu vejo que a Santíssima Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, trabalharam em conjunto pela minha, pela sua, pela nossa salvação. Quando o Filho veio, se fez carne, morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue, para que nós tivéssemos livre acesso. O véu se rasgou de alto a baixo,
E nós agora podemos entrar na presença do Deus invisível, mas altamente perceptível na nossa experiência de graça. Volto a Pedro Valdo. Sabe o que Pedro Valdo fez? Pedro Valdo, quando viu que a igreja cresceu e percebeu que as pessoas estavam admirando muito a ele, ele virou para a esposa e falou assim: eu estou muito velho, eu estou prestes a morrer, vamos embora daqui, porque eu não quero que o meu túmulo vire lugar de peregrinação. A glória de Deus, a igreja é dele. Deu tchau para o povo. Alguns acham que ele foi para a Alemanha, morreu. Onde ele foi enterrado? Ninguém sabe. Porque ele não queria que a sua obra fosse para a sua glória. Nós chamamos ele de pré-reformador. Porque João Calvino seguiu o mesmo exemplo de Pedro Valdo. Quando Calvino estava próximo da sua morte, ele fez o pedido: eu quero ser enterrado num lugar que ninguém saiba, para não virar peregrinação. Ninguém sabe aonde Calvino foi enterrado. Porque os reformadores queriam deixar bem claro para uma igreja como a nossa, que nós não adoramos homem algum, a glória é toda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe.